Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa tarde de hoje, que é 19/9/2025, sexta-feira, mês de setembro, aqui na sede da Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo Fé, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinova, Minas Gerais, nação Brasil. Iremos começar culto todos os dias, de segunda a domingo. Todos os dias estou aqui pregando a palavra para vocês, de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, sem parar, e aqui dentro da igreja também sem parar. Vamos lá. O ofício do verdadeiro profeta. O ofício do verdadeiro profeta. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o construir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada, e o tomar, seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, o filho do homem, vamos lá, deixa eu virar a folha aqui. Te constituí por atalaia sobre a casa de Israel, tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerá, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas seu sangue eu demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter no seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste tua alma. Tu, pois, ó filho do homem, diz a casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, o filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não fará escapar no dia da sua prevaricação. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, ele confiando na sua justiça, praticar iniquidade não virá em memória. Não virá em memória a todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Tá vendo? Esse é o pecado que vocês morrem, é através dos seus pecados que vocês morrem. Tá vendo? Continuando. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio penhor, pagando furtada, andando nos estatutos da vida, e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele juízo e justiça. Fez, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor Jeová, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Tá vendo ela? Assim que vocês estão nos dias de hoje, igual o versículo 17 fala aí, vocês estão igual esse povo rebelde dessa época aí. Prestou bem atenção nessa palavra aqui, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Assiste bem com teus olhos, se liga bem com teus ouvidos, presta bem com teu cérebro. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça. Tá vendo? Restituindo esse ímpio, penhor, pagando furtado, andando nos estatutos da vida, e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele, juízo e justiça. Fez, certamente viverá.
Todavia os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Tá vendo, meus irmãos? Prestou atenção nessa palavra, versículo 17 também? Prestou atenção. Todavia os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor Jeová, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Tá vendo, meus irmãos, meus irmãos? É isso aí, meus irmãos. Eu tinha que parar ali pra resolver as coisas aqui, né? Vamos ali, porque a pessoa tinha me chamado ali, parei pra resolver as coisinhas aqui, mas tá tudo certo. Vamos lá. Desviando-se ao justo da sua justiça e praticando iniquidade morrerá nela, e convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça ele viverá por isso mesmo, por isto mesmo. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor Jeová, julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. O castigo de Israel por causa da sua presunção. E sucedeu que no ano do no 10º mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, ferida está a cidade. Ora, a mão do Senhor Jeová estiver sobre mim pela tarde. Antes que viesse o que tinha escapado, abriu a minha boca, até que veio a mim pela manhã, e abriu-se a minha boca, e não fiquei mais em silêncio. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, os moradores destes lugares de deserto da terra de Israel falam, dizendo, Abraão era um só, e possuiu esta terra, mas nós somos muitos. Esta terra nos foi dada em possessão, diz-lhe a importância do Senhor Jeová. Com sangue comeis e levantai vossos olhos para os vossos ídolos, e derramais sangue, e possuirei esta terra. Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação, e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra. Assim lhe dirá, assim disse o Senhor Jeová, vivo eu, que os que estiverem em lugar deserto cairão em espada, os que estiverem sobre a face do campo eu entregarei a fera, para que eu come os que estiverem em lugares fortes, caverna morrerão de pestilência. Tornarei a terra em assolação e espanto, e cessará a soberba da sua força, os montes de Israel ficarão tão assolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação e espanto por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes, nas portas das casas, e fala um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, ouve, qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouve as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois lisonjei com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Como vocês do outro lado também são a mesma coisa, igual esse povo de Israel. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, se assenta diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. É como vocês do outro lado, não praticam a palavra do Senhor direito. Eu sempre estou pregando a verdade para vocês aqui todos os dias, é vocês que não querem seguir a boa obra. Continuando, pois lisonjeei com a sua boca, igual vocês costumam, vocês também ficam lisonjeando com a boca, e mas o seu coração segue a sua avareza, tá vendo? Uma avareza. Eis que tu és para eles como uma canção de amor e canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir. Então saberão que houve no meio deles um profeta. Tá vendo, meus irmãos, minhas irmãs? Por isso que eu falo, muda de vida, igual a palavra está falando aqui, ó, muda de vida. Ele vive, ele é real, ó. Diz ele vivo, eu diz o Senhor Jeová, ó. Ele vive, ele é vivo, tá vendo, ó? Ele não é morto não. O criador o meu criador, que é Jeová, ele não é morto não. E o meu pai, que é criador de todas as coisas, ele não é morto não. O Jeová dessa igreja, que é a sede da igreja pentecostal, Ministério de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Potinó, Minas Gerais, nação Brasil. O Jeová daqui não é morto não. Os seus do outro lado é morto, mas o daqui não. Vamos agradecer. Soberano Jeová, ao Jesus Cristo, a Espírito Santo, agradecendo por este culto, nessa tarde, 19/9/2025, sexta-feira, mês de setembro. Abençoe somente meus inscritos, que estou ligado nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, os que estão também no Facebook e WhatsApp. Somente esses que estão aqui todos os dias, os que estão vindo à tua casa, e essa é minha irmã, meu irmão, meu amigo, que são dizimistas e ofertantes dessa obra, que está sempre ajudando essa obra
o milagre é só deles. Amém. Até o próximo vídeo e o próximo culto.